Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa voltado a ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos pro auge. A nanotecnologia está revolucionando a saúde, a microbiologia e abrindo portas para avanços inimagináveis. Nanopartículas podem ser usadas para combater micro-organismos causadores de doenças, desenvolver métodos de diagnóstico mais precisos e eficientes e até mesmo criar novos biomateriais. As aplicações da nanotecnologia em saúde são promissoras e trazem esperança para um futuro mais saudável e sustentável. Bora discutir isso? Comigo, a professora a doutora Isabela Marcário, biomédica de formação e docente da UFPE, do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão. Eu vou precisar agora de um fôlego a mais, pessoal, porque o currículo da professora é muito grande, tá? Então, me permitam. Ela é atualmente professora das disciplinas de microbiologia, imunologia e exames laboratoriais, é membro permanente do programa de pós-graduação em biologia aplicada à saúde e do programa de pós-graduação de mestrado profissional em ensino de biologia em rede nacional. É chefe e pesquisadora do Laboratório de Microbiologia Clínica do Instituto Keizo Asami da Universidade Federal de Pernambuco, o ILICA. É membro também da Sociedade Brasileira de Microbiologia, é líder do grupo de pesquisa Microbiologia Clínica e Novas Abordagens Terapêuticas, o Micronat, é pesquisadora listada no AD Scientific Ranking Internacional em 2021 de cientistas da Universidade Federal de Pernambuco, sendo classificada, vejam bem, eu estou falando como a melhor cientista da área da microbiologia da Universidade Federal de Pernambuco. Seu doutorado é em biotecnologia pelo programa de pós-graduação em ciências biológicas da UFPE, possui experiência na área de nanotecnologia farmacêutica e microbiologia básica e aplicada. Na área de nanotecnologia, suas pesquisas se voltam para a preparação, caracterização e avaliação da atividade biológica de sistemas nanoestruturados. Na área de microbiologia, suas pesquisas são voltadas especialmente para a identificação fenotípica de bactérias com perfil de resistência e avaliação da atividade antimicrobiana e antibiofilme, e a gente vai saber o que é isso, né? A interação antimicrobiana, fatores de virulência e mecanismo de ação de produtos naturais e nanobiotecnológicos. Frente a bactérias multidroga resistentes, a gente também vai aprender o que é isso. É ainda coordenadora dos projetos de extensão Educa Coronavírus, Biossegurança em Foco, ações de prevenção e triagem sorológica para sífilis e infecções causadas por HIV, HBV e HCV. Né? O Educave também é outro projeto nas entrelinhas da educação para um despertar de habilidades científicas e acadêmicas no contexto escolar e ILICA nas escolas, educação em saúde, formando jovens cientistas. Ufa! Um currículo super vasto e sua presença, professora, muito nos alegra, muito nos honra. Obrigado por sua participação aqui no podcast Papo no Auge. E como primeira pergunta, eu quero saber por que a senhora estudou tudo isso aqui? De onde vem essa motivação para ser bióloga, para ser professora, para ser pesquisadora? Seja bem-vinda, professora. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Saulo, pelo convite. Aí, você respirou, né? Tá vivo. Eu fico muito feliz por esse convite, né? Estou muito honrada em poder conversar um pouco aqui com você. E, na verdade, eu vou começar pelo começo, que é como eu virei professora, né? De onde veio aí essa história de ser professora, que foi o primeiro passo. Então, na verdade, eu sou biomédica, comecei a minha graduação na Universidade Federal de Pernambuco, e na graduação estava um pouco perdida no curso, descobri que o curso de biomedicina foi um curso criado para a formação de professores para profissionais da área de saúde, porque o médico não queria ser professor, o biólogo não queria, o nutricionista não queria, e aí inicialmente foi criado com esse objetivo, que eu não sabia, entrei no curso sem saber dessa informação, achei interessante essa informação e comecei a resgatar minhas memórias. E aí eu
lembrei que, na infância, eu sempre brincava de escola. Eu era professora e as cadeirinhas eram os alunos. Na graduação, eu sempre formava grupos de estudo e eu dava aula. Eu estudava e ensinava para os meus colegas. Então, esse resgate das minhas memórias me fizeram lembrar que eu gostava de ser professora. Eu disse, meu Deus, então acho que eu realmente estou no curso certo. E daí eu entrei num grupo de pesquisa. Esse grupo de pesquisa muito me fortaleceu, principalmente para a área da ciência, né, para a área científica, onde realmente eu vi que eu queria ser professora e que eu queria ser pesquisadora. E cada vez mais fui vendo a importância desse curso, dessa função, né, da função do professor, de formar outras pessoas, de ser uma inspiração para outras pessoas também, de ser um incentivo, de às vezes ser a única opção para algumas pessoas. A educação é a única opção para muitas pessoas. E pronto, me encantei. Hoje meu grupo de pesquisa é gigante, por isso que tem tanta coisa aí nesse currículo. Meu grupo de pesquisa que eu oriento tem mais de 20 pessoas, então eu oriento mais de 20 alunos de graduação, mestrado, doutorado, pós-doc. E aí por isso a gente tem tantos frutos e eu sou tão feliz e realizada com o que eu faço. É isso. Ah, que legal. E é bom ouvir isso, né? Feliz e realizada com o que faz. Apesar de tanto trabalho, né? Eu imagino que dá um trabalho danado. Apesar de Né? muito trabalho. Apesar de muito trabalho. Pois é. Ô, professora, vamos agora entrar aqui no porquê da nossa conversa, né? A saúde, ela engloba diversas áreas e a gente vem percebendo que uma das áreas que tem preocupado bastante, tanto a comunidade em geral como os pesquisadores, é a questão das infecções, tá? Em especial, infecções causadas por micro-organismos resistentes aos antibióticos. E aí eu lhe pergunto, professora, o que são micro-organismos, né, multidroga resistentes? Essa é a primeira pergunta. E qual é o impacto deles para o tratamento de infecções, para o sistema de saúde e até mesmo para a economia? Certo. Então, primeiro, o que seriam micro-organismos? Então, micro-organismos são seres vivos que vivem, né, que estão apresentados numa escala muito pequena, que a gente não consegue ver, né? Então, eles são bem menores, por exemplo, do que as células do nosso sangue. Então, são bem pequenos. A gente precisa, por exemplo, de microscópio para poder visualizá-los. Existem micro-organismos bons, porque muita gente fala de micro-organismo pensando só no lado ruim, é doença, e não. Existem micro-organismos bons, nós nos alimentamos de alguns deles, né? Nós nos alimentamos de alguns produtos que eles produzem, nós temos medicamentos que são produzidos por micro-organismos, então a gente tem uma gama de micro-organismos bons, inclusive que estão no nosso corpo. Então, para quem não sabe, no nosso corpo a gente também tem micro-organismos, na pele, dentro do nosso corpo também, que são bons, que nos protegem e que nós só estamos vivos por conta deles, inclusive. Né? Na área ambiental também, então tem aqueles decompositores que renovam a matéria, sem eles a gente estava cheio de lixo no mundo, então a gente tem micro-organismos que fazem essa decomposição. Então esses seriam os bons. Mas hoje a gente, infelizmente, né, vai estar falando dos micro-organismos ruins, que são aqueles que, em geral, estão provocando algum tipo de doença, seja nos seres vivos, em outros animais, em plantas, tá? Então, são micro-organismos que estão provocando doença em outros seres. E mais especificamente a sua pergunta, que seriam micro-organismos multidroga resistentes. Então, são micro-organismos que são resistentes, que resistem, que sobrevivem na presença de remédios, de medicamentos, né, de fármacos. Então, são micro-organismos capazes de resistir, certo? A resistência, na verdade, é uma condição evolutiva, certo? Evolutivamente, os micro-organismos eles já são capazes de resistir. Mas o que é que acontece? Essa resistência, ela tem um impacto muito grande nas infecções, que é a sua segunda pergunta. A capacidade que os micro-organismos têm de resistir a determinados medicamentos faz com que, muitas vezes, uma determinada infecção causada por um desses micro-organismos só tenha uma opção terapêutica, só tenha um remédio a ser administrado. Isso é muito complicado, porque, às vezes, aquele país não vende aquela medicação, às vezes, aquele paciente é alérgico àquela medicação, né? Então, tem um N de coisas envolvidas, né, nessa situação de você só ter uma opção terapêutica. Às vezes, aquele medicamento ele é tóxico para os rins, por exemplo, e aquele determinado paciente que está precisando daquele medicamento é um paciente já com doença renal, né, da nefrologia, enfim. Então, veja como é problemático você ter um micro-organismo resistente e, às vezes, um micro-organismo que você só tem uma opção terapêutica. Então, ele vai trazer impactos para a saúde em que sentido?
na terapia, né, a dificuldade de você ter uma medicação, no tempo daquele paciente no hospital, muitas vezes ele fica muito mais tempo, e isso vai demandar muitos insumos, né, insumos materiais, vai demandar também uma equipe médica maior para acompanhar aquele paciente durante um tempo maior, e o pior de tudo seria o desfecho ruim, negativo, que seria o óbito, a morte desse paciente. Então, assim, a resistência, ela traz um impacto em várias áreas, né, econômica, social, financeira, dentre outras também, né, tecnológicas também, então traz todo esse impacto. E vale salientar que já existe uma previsão, né, diferente do que a gente viveu e vive aí no fim da Covid, que foi do inesperado, ninguém poderia prever, ninguém previu, não tinha como a gente saber. Referente à resistência, já existem previsões para 2050, tá? Então, logo ali, né, 25 anos para frente, a gente vai estar vivo, em nome do Senhor, a gente espera, né? Que nesse ano, em 2020, lá para 2025, 2050, vão ter mais mortes por infecções do que qualquer outro tipo de doença, até câncer e outros tipos de doença. Então, assim, a ciência ela vem se movimentando nesse sentido porque realmente há previsões ruins referente às infecções. Ô, professora, ainda pensando nesses micro-organismos multidroga resistentes, como as bactérias ou fungos eles podem adquirir resistência, ou como é que essa resistência ela pode ser disseminada? E sobre os biofilmes que a gente falou lá no seu currículo, né? O que são eles e qual é o impacto na terapia de infecções? Pronto, então, primeiro referente aos micro-organismos multidroga resistentes. Como eu já citei, é uma questão evolutiva, tá? Então, naturalmente, os micro-organismos, eles vêm adquirindo resistência. Porque, naturalmente, eles vêm produzindo algum tipo de substância, uma enzima, mas para se defender do meio que eles vivem, não necessariamente para se defender de um medicamento, mas para se defender do ambiente mesmo. Então, naturalmente, eles vêm desenvolvendo essa resistência. E isso, como eu disse, é natural, isso viria de forma lenta, né? Isso vinha de forma lenta acontecendo. Porém, né, nós, seres humanos, a gente vem acelerando essa resistência, aumentando essa disseminação. Então, por exemplo, o que é que faz a gente aumentar essa aceleração? O uso irracional dos antimicrobianos, né? O uso irracional dos antibióticos. Aí, o que é que acontece? O mundo, né, falando aqui do Brasil também, desde 2011, então, né, a gente tem aí vários anos, né, mais de 10 anos aí. Desde 2011 existe uma norma regulamentadora da prescrição de antibióticos. Então, não são todos os profissionais que podem prescrever essas medicações. Então, hoje a gente tem médicos, veterinários, odontólogos e, em alguns casos, enfermeiros. Eles podem prescrever. E aí tem que ser 2 vias, né? Uma via fica na farmácia, outra via fica com o indivíduo que vai ser submetido ao uso do antibiótico. E isso foi uma forma, né, de tentar melhorar, né, de tornar esse uso racional. Porque antigamente você ia em qualquer farmácia, achava que estava com infecção, você dizia que queria o antibiótico X e tomava, né, à torta e à direita, como a gente sempre fala. Então, desde 2011, pois é, né? Às vezes a gente aponta o dedo para a gente mesmo, né? Então, desde 2011, isso acontecia não. Desde 2011 existe essa norma, nessa tentativa. Mas a gente sabe que, infelizmente, existem ainda algumas farmácias que vendem e existem ainda algumas pessoas que usam de forma irracional. Porque imagine que você tem a sua receita, você começou tudo certinho. Foi para o médico, fez um exame, descobriu a bactéria, sabe qual é o medicamento, está com as receitas, vai na farmácia, compra a medicação e volta para casa. Mas aí o médico, ele pediu, ou quem seja, né, o odontólogo, veterinário, enfim, pediu para que, se for uma administração em ser humano, que aquele indivíduo, ele tome essa medicação por 5 dias, de 12 em 12 horas. Aí o que acontece? É aquela dorzinha de garganta que está lhe incomodando, você tomou o primeiro dia, ainda está péssimo, tomou o segundo dia, está ruim, no terceiro, você já melhorou. Aí, o que é que você pensa? Vou guardar esse restinho de remédio para uma segunda infecção, uma próxima infecção, e termina tomando apenas 3 dias e não faz, né, a medicação de forma correta, ou no horário correto, que se bate muito nessa tecla da questão do horário também da medicação. Bom, então o que é que você fez? Na verdade, você possivelmente só fez uma seleção. Você matou as bactérias ou fungos, né, dependendo da medicação, mais fraca, e deixou os mais fortes, que não necessariamente vão continuar a infecção, a infecção pode até parar,
mas aquele micro-organismo ele permanece ali, às vezes calado, inativado, latente, e numa próxima infecção que você tiver, pode ser que ela seja pior, ela seja mais grave, porque você só fez selecionar. E agora você só tem micro-organismo resistente. Então, por isso a importância realmente de um diagnóstico. Primeiro de tudo é o diagnóstico, para começar a terapia, e não começar uma terapia de forma aleatória. E fazer a terapia de forma correta, como, né, eu acabei de citar, seguindo toda a posologia que foi sugerida, né, pelo médico, se for o caso de uma prescrição médica, né? Bom, essa é a parte da resistência, mas você perguntou também sobre os biofilmes, né, que eu trabalho também com biofilmes. Então, referente aos biofilmes, o que seria o biofilme? Então, o biofilme é uma forma de vida dos micro-organismos. Então, é uma forma de vida onde eles se organizam, assim, eles estão altamente organizados e protegidos do meio externo, certo? Então, eles formam uma camada que a gente chama de uma matriz polimérica, e essa matriz, ela protege fortemente esses micro-organismos que ali dentro vivem. E eles se comunicam, existe o que a gente chama de quorum sense, que é uma comunicação extremamente inteligente, digamos assim, entre esses micro-organismos, no sentido deles se protegerem, tá? Então, é basicamente isso que o biofilme é, uma forma de vida, tá certo? Onde os micro-organismos se protegem do meio externo, seja de uma medicação, seja da resposta imunológica do paciente também. Então, esse biofilme, ele pode aderir, ele pode se formar numa superfície que a gente chama viva, que a gente chama de biótica, ou numa superfície abiótica, não viva também, numa bancada, numa mesa, numa cadeira, num instrumento hospitalar, tá? Então, não só dentro do nosso corpo ou na superfície do nosso corpo. Pode ser ou em superfícies vivas ou não vivas, né? Bióticas e abióticas. E qual é o impacto? Não, eu poderia ainda citar exemplos para vocês. Por exemplo, num ambiente hospitalar, um local onde tem bastante biofilme, que pode ter, né, bastante biofilme, são os catéteres. Então, o catéter, que é um dispositivo, normalmente plástico, né, de borracha, se for um acesso central nessa região, por exemplo, então você está lá com aquele catéter que está fazendo com que o indivíduo ele, né, tenha suas administrações de medicações diárias, mas ele fica fixo, né, é um dispositivo fixo. Os micro-organismos, eles podem formar um biofilme ali dentro daquele dispositivo e eles ficam alimentando a infecção do paciente. Isso é uma problemática também, sem que as pessoas percebam. Então, por isso que existem protocolos, por exemplo, de retirada de catéter. Se eu não me engano, são 11 dias. Então, o paciente está internado, ficou mais de 11 dias, troca o catéter. Passou mais 11 dias, troca o catéter. Que é justamente para evitar que aquele catéter seja ali colonizado, que se forme um biofilme e que aquele biofilme fique alimentando aquela infecção. Que isso é comum. Infelizmente, em hospitais, isso é comum. Então, um dos sinais que pode estar uma infecção, aquela pele pode começar a formar uma inflamação, fica vermelho, fica com pus, então isso já é um sinal de alerta para a equipe médica trocar aquele dispositivo, por exemplo. Bom, mas isso já é hospital, né? Tá lá no hospital. Mas a gente tem biofilme também no nosso dia a dia. Eu, você, nós diariamente temos um biofilme que se forma, que diariamente a gente remove ele e ele se forma. A gente remove e ele se forma. Que são as placas dentárias. Então, a gente acordou, a gente se alimentou, escovou o dente. Se você passa a língua na superfície do seu dente, ela está bem lisinha. Daqui a um tempo, você come alguma coisa, ou às vezes nem precisa se alimentar. Daqui a um tempo, você passa a língua na superfície do seu dente e ele está áspero. Aí você, eita, né? Tá grossinho. Você escova o dente e volta a ficar liso. Então, você removeu aquele biofilme. Foi de fácil remoção, porque está no início da formação do biofilme. O biofilme ele tem 4 etapas de formação. Então, nas etapas iniciais, é mais fácil que ele seja removido. Nas etapas mais tardias, ele já está maduro, né? Já maturou, ele já está maduro. Então, já é mais difícil. Que é o caso, por exemplo, do tártaro. Então, o tártaro dentário, ele é um biofilme maduro, onde muitas vezes você precisa ir ao dentista, remover com aqueles instrumentos, para você realmente conseguir. Às vezes precisa tomar medicação também, o dentista vai observar, vai ver que está um caso muito avançado de tártaro. Além dele remover fisicamente, ele também vai sugerir, né, vai prescrever, na verdade, uma determinada medicação, né, na tentativa desse biofilme não se formar novamente, não maturar novamente. Então, assim, o biofilme está muito perto da gente, não só o biofilme. Eu falo para todo mundo, né, meus alunos de graduação, meus alunos da pesquisa,
que não só o biofilme está muito perto da gente, como a resistência também. A gente não pode pensar micro-organismo resistente só no hospital. Eu estou aqui na minha casa, eu estou livre de micro-organismos resistentes, é só lá no hospital. Não necessariamente. Eu já fiz uma pesquisa com alunos de graduação, de períodos iniciais que não tinham nem iniciado ainda seus estágios em hospitais, e a gente isolou na região nasal de alguns alunos micro-organismos resistentes. E você fica, meu Deus, porque está muito perto da gente, tá certo? Então, a questão ambiental é importante, a questão hospitalar é importante, o dia a dia, as nossas condutas diárias, elas também são importantes. E eu acho que o finzinho da sua pergunta foi a questão do impacto, né, do biofilme. Então, eu acho que, assim, pela minha fala, vocês podem perceber, assim como a resistência, o biofilme é um fator de virulência, né? A resistência aos medicamentos é uma situação, o biofilme é um fator de virulência. Mas nas duas situações, a gente observa que os micro-organismos, eles estão se protegendo dos medicamentos, se protegendo da nossa resposta imune, eles estão resistindo às terapias. Então, o que é que acontece? Às vezes, se eu tenho aqui uma bactéria que não está vivendo no biofilme, e aqui eu tenho a mesma bactéria, mas ela está vivendo no biofilme, essa que não vivia no biofilme, eu precisava administrar um determinado X de medicação. Para eu matar essa mesma bactéria que está vivendo no biofilme, eu preciso 1000 vezes mais. Então, imagine eu precisar de 1 micrograma por ml para matar uma bactéria, e agora eu preciso de 1000 microgramas por ml. Então, o paciente, às vezes, ele não morre nem da infecção, ele morre do remédio, né? Se fosse essa situação. Mas, óbvio que a ciência, ela vem desenvolvendo outras estratégias, né? Estratégias terapêuticas para tentar eliminar esses tipos de situações. Lembrando também que o biofilme, eu cito muitas vezes bactéria, mas o biofilme, ele não é só bacteriano. Existem biofilmes de fungos, existem biofilmes de parasitas, existem biofilmes mistos, bactérias e fungos, tá? Bactérias e parasitas, então existe um grupo de biofilmes amplo, e não só biofilmes bacterianos. Professora doutora Isabela Macário, esse é um episódio de utilidade pública, sem sombra de dúvida, Ô, professora, vamos falar agora de nanotecnologia, né? A gente falou da doença, vamos falar agora do remédio, né? Apesar de ser ainda um campo em desenvolvimento, a nanotecnologia já apresenta resultados significativos para a área da saúde, né? Ela é tida aí por muitos como a grande aposta revolucionária para a medicina, inclusive no tratamento de infecções. Aí eu pergunto à senhora, professora, o que é essa danada da nanotecnologia? Na nanotecnologia farmacêutica, quais são os principais tipos de produtos nanotecnológicos? Qual é o cenário, professora, e as perspectivas para o uso dessas ferramentas na saúde? Bom, a nanotecnologia realmente ela é uma aposta promissora, né? Mas é uma aposta relativamente nova, como você mesmo disse. Então, a nanotecnologia ela começou em 1959. Então, a gente só tem 65 anos, né, de nanotecnologia. Ela começou não necessariamente, não especificamente para a área da saúde, tá certo? Então, na área da saúde, ela é ainda mais nova do que esses 65 anos de sua existência. E o que seria, né, a nanotecnologia? Então, a nanotecnologia é uma ciência que se propõe a manipular a matéria numa escala nanométrica, que é 10 a menos 9, então é bem pequena, né, só microscópio eletrônico mesmo para conseguir visualizar. Então, ela se propõe a manipular a matéria para trazer alguma alteração, normalmente alguma vantagem para aquele produto quando ele era na sua forma original, né, a sua matéria original. Então, resumindo, é a manipulação da matéria para que a gente tenha algum produto final. Falando de nanotecnologia farmacêutica, porque assim, a nanotecnologia ela envolve engenharia, ela envolve informática, ela envolve várias outras áreas que não só a área da saúde, tá? Mas a minha área específica é a nanotecnologia farmacêutica. Então, dentro da nanotecnologia farmacêutica, a gente tem diversos produtos nanotecnológicos, né? Dentre eles, a gente tem nanopartículas, nanotubos, micelas, nanocristais, nanoemulsões, microemulsões, e aí vai passar a tarde aqui citando nomes. E dentre eles a gente tem também os lipossomas, que os lipossomas são objeto de estudo da maioria das minhas pesquisas, tá? Mas eu trabalho também com as outras, mas eu comecei, né, a minha formação como nanotecnóloga com os lipossomas.
Então, os lipossomas podem ser definidos como uma vesícula, certo? Um círculo, uma vesícula, que tem uma bicamada lipídica, é lipídio, parece uma membrana, como qualquer outra membrana, e que ela pode aprisionar, que a gente chama encapsular, ela pode encapsular qualquer molécula, né? Falando de forma generalista, ela poderia encapsular qualquer molécula. E aí a gente consegue encapsular tanto medicamentos que têm afinidade com a água, como medicamentos que têm afinidade com os óleos, né, que a gente chama de moléculas hidrofílicas e moléculas hidrofóbicas. Isso é muito bom, porque, como eu disse, a gente, no lipossoma, na mesma vesícula, eu consigo, inclusive, encapsular mais de um medicamento. Então, existe essa possibilidade também. Então, quando a gente encapsula esses medicamentos, a gente traz vantagens àquele fármaco, tá? Então, assim, qual seria o objetivo de encapsular um medicamento? N objetivos. Então, por exemplo, a gente consegue eliminar um cheiro ruim. Então, digamos que eu tenho um medicamento que ele é muito bom, mas ele tem um cheiro horrível. E aquela medicação era para usar na pele. Então, assim, ninguém vai querer estar com cheiro ruim na pele. Então, você consegue encapsular, né? E essa capacidade de encapsular, você vai eliminar aquele cheiro. Isso seria uma vantagem relativamente simples. Outra vantagem, você tem um medicamento que ele tem um gosto ruim. E aí você não ia conseguir administrar, por exemplo, para a criança. A criança ia vomitar, ia regurgitar, enfim. Então, você encapsulando em determinados sistemas nanotecnológicos, você tira aquele gosto ruim. E aí você consegue administrar aquela medicação com maior tranquilidade. Esses são exemplos mais simples e menos impactantes. Mas eu tenho outros exemplos. Por exemplo, então, imagina uma medicação que ela é cardiotóxica. Ela é tóxica para o coração. Mas ela é muito boa para matar bactérias, por exemplo. Eita, eu não posso administrar porque eu vou matar a bactéria, mas eu vou matar a pessoa também porque ela é cardiotóxica. Então, quando eu encapsulo também em determinados sistemas, eu consigo esconder aquela característica tóxica. Ou eu consigo direcionar aquela partícula só para a bactéria e aí o fármaco, o medicamento atua só na bactéria, no fungo, enfim. Aí isso traz uma vantagem terapêutica, né, ainda mais significativa, ainda mais importante. Então, essas são algumas vantagens. Então, a nanotecnologia farmacêutica, ela pode ser utilizada para aumentar a biodisponibilidade também de medicamentos. Então, um medicamento que ele não se distribuiria no meu corpo se eu administrasse só ele. Quando eu encapsulo, ele agora consegue se biodistribuir. Você pode eliminar cheiros, eliminar sabores, eliminar toxicidade ou diminuir toxicidades, fazendo com que você possa administrar aquele medicamento. Além de manter por um maior período de tempo aquela medicação na concentração necessária para que ela possa atuar. Então, isso também é uma grande vantagem, sabe? A gente tem terapias, por exemplo, vamos falar, terapia da tuberculose. Então, o indivíduo, ele está com tuberculose, ele vai iniciar a terapia, é uma terapia de pelo menos 6 meses, que ele vai ter que tomar uma medicação, que é um comprimido, são vários comprimidos, na verdade, grande, que ele vai ter que engolir aquele comprimido, e várias idas ao médico. Então, imagine você administrar uma injeção ali naquele paciente e ele só precisa voltar daqui a 3 meses. Então, isso traz uma vantagem também significativa, até na diminuição do abandono da terapia. Porque o abandono da terapia também traz resistência. É aquela história, eu citei um exemplo de uma dor de garganta que você trata em casa durante 5 dias. Mas imagine uma tuberculose que você trata indo no posto de saúde, não só em casa, durante 6 meses. E aí você abandona a terapia ali com 1 mês, com 2, ou enfim. Você faz com que aquele micro-organismo ele também venha ali disseminando, adquirindo aquela resistência. Então, isso é importante também, né? Essa capacidade de manter, que a gente chama manutenção da concentração plasmática do fármaco dentro de uma faixa terapêutica, isso também é importante. Então, veja quantas vantagens a gente tem, né? Aí a outra pergunta, acho que foi referente ao cenário, né? Então, assim, quanto ao cenário, as perspectivas, né? Eu acho que essas vantagens que eu citei, elas já mostram as grandes vantagens e por que a nanotecnologia ela é tão promissora, né? Eu estou falando aqui de terapia, mas ela também pode ser utilizada para o diagnóstico. Então, ela também tem aplicações de diagnóstico precoce, tratamento precoce, né? É importante falar também, que vocês podem estar pensando, mas assim, ela disse que é uma terapia, né, que provavelmente é cara, é tecnológico, então, né, provavelmente é caro, mas a gente tem
um exemplo no nosso país, no SUS, inclusive. Então, no SUS, tem uma medicação chamada Ambisome, é um lipossoma de anfotericina B, que ele é administrado para pacientes que estão com uma determinada infecção fúngica. Então, assim, é uma terapia real, é uma terapia aplicável, é uma terapia para o nosso país, é uma terapia para o SUS, né? É uma terapia que já é utilizada, então ela é totalmente aplicável, né? E pode ser utilizada em diversos países, realmente precisa de um incentivo, obviamente, de estudos, obviamente, mas as vantagens, elas são extremamente significativas e visíveis, né? Vale a ressalva, o SUS salva vidas, viva o SUS, sem sombra de dúvidas, e a gente já fez aqui um episódio sobre o SUS com a minha amiga Pérola Goulart, lá de Brasília. Ô, professora, como é que a nanotecnologia ela pode contribuir, né? Você já falou um pouco, pincelou, como é que ela pode contribuir no combate a micro-organismos resistentes a antibióticos e de que forma essa tecnologia, né, pequena, nano, pode ser aplicada no desenvolvimento de novos antibióticos e antifúngicos, professora Isabela? Pronto, eu posso citar alguns exemplos, como você já disse, eu citei, né, de forma generalista, mas eu posso citar alguns exemplos do que a gente faz, né? Então, a gente pensando nessa sua pergunta que é de terapia, né, terapia de infecções bacterianas, infecções fúngicas, recentemente, eu acho que até que foi em 2023, a gente publicou um trabalho onde o que é que a gente observou? Existe um micro-organismo, um fungo, na verdade, chamado Cryptococcus neoformans. Esse fungo, ele provoca a criptococose, que pode atingir as meninges, provocando meningite, tá? É aquele famoso fungo das fezes dos pombos, que tem gente que tem horror a pombo, porque você pode inalar, e isso é real mesmo. Você pode inalar aquela estrutura e você pode vir a ter a criptococose, que pode evoluir para uma meningite fúngica, né? E aí, o que é que acontece? A gente pensou em trabalhar com um medicamento, certo? Que ele era tóxico, que ele não se biodistribuía bem, mas a gente encapsulou ele em lipossomas. E o que é que a gente observou em vivo, né? Com estudos em animais? A gente infectou os animais, vários animais, a gente conseguiu infectar vários animais, alguns que não foram tratados, então eles iam cursar com morte, né? Com infecção grave, alguns que foram tratados só com o medicamento, que não estava encapsulado no produto nanotecnológico, e um terceiro grupo, que seria daqueles animais que foram submetidos à terapia do fármaco dentro do nosso sistema, do nosso lipossoma. Então, o que a gente observou? Que o controle, que foi aqueles animais não tratados, eles morriam. Quando a gente olhou o cérebro, pulmão, estava cheio de fungo. Aquele outro grupo, com a medicação que a gente não encapsulou, eles também morriam, e a gente viu aquelas alterações em alguns órgãos vitais, porque o medicamento ele era tóxico, e a gente viu também uma grande quantidade de fungos em alguns órgãos importantes. E já no nosso grupo de tratamento com o nosso produto, a gente não teve nenhuma morte, 0 morte de animais. Quando a gente observou órgãos como rins e outros órgãos que esse fármaco poderia atuar, né, de forma negativa, estava preservado o tecido, né, a função daquele órgão estava preservada, e a gente observou que nenhum fungo chegou no cérebro daquele animal. Tá? A gente publicou esse trabalho, isso é um exemplo. Então, assim que a gente pode utilizar, né? A gente pode encapsular esses fármacos nos nossos produtos e fazer alguns tipos de teste. Na área da bacteriologia, a gente também consegue encapsular, né, diversos antibióticos e testá-los, e a gente consegue observar o que a gente chama de reversão de resistência. Então, o que seria a reversão de resistência? A gente tem uma determinada bactéria, uma Klebsiella pneumoniae, né, dos agentes causadores da pneumonia. Então, a gente tem uma Klebsiella, que ela é resistente a uma determinada medicação, a gente já observou, ela é resistente, a gente testou essa bactéria, a gente testou aquele medicamento, né, frente àquela bactéria e viu que ela é resistente, mas aí a gente encapsulou aquele medicamento no nosso sistema e expôs novamente aquela bactéria ao nosso produto. E aí a gente observou que ela não era mais resistente, que ela estava sensível. E isso pode acontecer por vários fatores. Isso pode acontecer, isso já foi um estudo in vitro, né? Não foi em vivo com animais, já foi lá no laboratório, in vitro, só com a bactéria especificamente. Então, o que pode ter acontecido? Aquele fármaco, como ele estava dentro de um sistema, ele pode ter sido direcionado para dentro da bactéria e conseguiu atingir o seu alvo. Isso é uma possibilidade, né?
se ele estivesse fora, ele às vezes não consegue entrar na bactéria, quando ele não está encapsulado, ele não consegue entrar naquela célula, né, microbiana, mas quando ele está encapsulado, ele consegue entrar, uma das possibilidades. Ele pode ter chegou lá no seu alvo numa concentração ideal, porque o sistema ele permitiu que aquela concentração chegasse de forma adequada, diferente de quando ele não estaria encapsulado num determinado sistema, é outra possibilidade, né? Então, assim, existe um N de possibilidades que a gente pode estar trabalhando com a nanotecnologia, seja para tratar, seja para testar in vitro, seja para tratar determinadas situações. Então, a gente tem uma gama aí de possibilidades. Muito massa, muito massa. São perspectivas, creio eu, alvissareiras demais, né, professora? Alvissareiras demais, que coisa boa. Ô, professora, eu estava lendo aqui, para a gente fazer o roteiro, né, desse episódio, eu estava lendo no seu currículo, que ele é muito grande, a gente já pontuou isso, né, que a senhora vem trabalhando no desenvolvimento de biosensores para o diagnóstico de infecções bacterianas e fúngicas, tá? Como é que funcionam esses biosensores? A gente fala tanto em tecnologia, né? Tudo agora é sensor, é chip. Qual é o impacto disso para a saúde da população, professora? Pronto, então, os biosensores, como você mesmo disse, é uma linha que eu venho começando a trabalhar, tá certo? Em parceria com o diretor do ILICA, inclusive o professor José Luiz, então a gente trabalha em parceria com esses biosensores. O biosensor, ele pode ser definido, né, como um dispositivo, tá, que ele foi projetado falando de forma simples, né? Então, um dispositivo que foi projetado para identificar algum alvo, que no nosso caso é um alvo biológico, é um patógeno, né? Uma bactéria, é um fungo. Então, ele identifica aquele micro-organismo e ele converte aquilo num sinal elétrico. E aí é esse sinal elétrico que a gente consegue quantificar, falando de forma simples, né? Para que todo mundo consiga entender. Então, a gente consegue quantificar esse sinal, certo? Essa quantificação é que vai nos dizer a presença daquele patógeno e em que quantidade ele está naquela amostra, né? Se a gente está falando de uma amostra biológica. Então, assim, o biosensor, de forma simples, ele seria definido dessa forma e tem esse objetivo de detecção da presença e da quantidade do micro-organismo, né? Então, o professor Zé Luiz, ele sempre trabalhou muito com o biosensor, mas muitas vezes para câncer, para outros tipos de infecções, de doenças, e aí essa parceria surgiu com a gente para trabalhar com o biosensor e as infecções. Então, esses biosensores, você perguntou a questão do impacto dele, né? Então, veja, é um dispositivo pequeno, é um dispositivo de rápida execução, é um dispositivo sensível, tá? Então, é um dispositivo relativamente barato. Então, é um dispositivo que faz com que a gente tenha um resultado rápido. Isso é muito importante. Por exemplo, em casos de surtos. Um surto no Brasil. Então, se você desenvolve um biosensor para, né, um surto num hospital, um surto numa região, então, para surtos é importante. Para um diagnóstico precoce é importante. Até para evitar sequelas secundárias, de aquele paciente ficar ali com aquela infecção por bastante tempo e ter outros tipos de infecções e outros tipos de sequela. Então, assim, o biosensor, ele é relativamente simples, rápido, de fácil execução. Para o desenvolvimento dele, isso é que não é tão fácil e tão rápido, desenvolvimento. Mas depois que ele é desenvolvido, para você ter o diagnóstico, é como eu disse, é rápido, é simples, é sensível, é rápido, é específico, então tem muita especificidade também. Então isso é muito importante quando a gente pensa em diagnóstico, né? Por exemplo, comigo, né, a parceria que eu tenho com o professor, a gente já publicou um trabalho com o desenvolvimento de um biosensor para a detecção do Mycobacterium tuberculosis, que é uma das bactérias que causam, né, a tuberculose. A gente vem melhorando esse sistema, a gente publicou, mas vem melhorando esse sistema. E hoje eu estou com uma aluna de mestrado trabalhando no desenvolvimento de um biosensor para Candida auris, que é outro ponto importante. Acho que algumas pessoas já ouviram falar, principalmente agora na pandemia, tiveram alguns, aqui em Pernambuco especificamente, alguns hospitais tiveram alguns casos de Candida auris. E aí a gente viu, né, assim, a importância. Eu até fui financiada com um projeto, né, cientistas inovadores, no desenvolvimento desse biosensor. Então, a gente vem desenvolvendo esse biosensor para a Candida auris. Arretado, hein, professora? Arretado isso aí, hein? Arretado. Parabéns, parabéns. Um salve para o professor Zé Luiz, que esteve também aqui no podcast Papo no Auge, primeira temporada, falando sobre inovação na área de saúde. Obrigado. Ô, professora,
Indo agora já para o finalmente aqui do nosso programa, né? Para a gente pavimentar, quais são os principais desafios e oportunidades para os estudos em nanotecnologia? Desafios e oportunidades. Eu vou começar com as oportunidades para depois falar dos desafios. Vamos falar de coisa boa para depois falar de coisa ruim. Então, referente às oportunidades, eu sempre, no cenário da pesquisa, né, falando de pesquisa, eu sempre falo para os meus alunos que a nanotecnologia, o céu é o limite, né? O céu é o limite. Então, a gente começou e passou muitos anos trabalhando com terapia. Então, era terapia. Infecção, vamos tratar. Infecção, vamos tratar. E hoje em dia a gente vem com... E isso, mas, né, assim, limitava um pouco até o meu grupo de pesquisa. Então, quem se interessava era farmacêutico, era biomédico, era biólogo, às vezes um médico. Então, a gente tinha um grupo mais fechado nessa perspectiva profissional. Mas cada vez mais a gente vem mudando, usando a nanotecnologia para outras funções. Então, por exemplo, hoje no nosso grupo a gente tem nutricionista. Por quê? Porque a gente desenvolve produtos nanotecnológicos que podem ser aditivos de alimentos, que trazem, como eu disse, alguma vantagem de cheiro, de gosto, de função mesmo, funcionalidade, né? Outra situação, a gente agora está trabalhando com desenvolvimento de um produto nanotecnológico para revestir frutas, para que elas não se degradem. Isso é extremamente importante, né? Um país, a gente quer fome zero, né? Então, a gente produz, mas às vezes o produto não chega na casa do indivíduo, às vezes por conta do transporte, às vezes por conta de energia. Então, a gente está tentando desenvolver um produto relativamente barato para que a indústria faça uma borrife, né? Aquele produto para conservá-lo. Então, hoje eu consigo chamar nutricionistas para o meu grupo. Recentemente, a gente teve a ideia, por exemplo, aí eu já estou chamando os dentistas, porque a gente tem um aluno que quer fazer mestrado e olha a ideia que a gente teve. Ele quer trabalhar com harmonização facial, mas ele explicou que tem pessoas que fica difícil a harmonização porque a pele não é tão boa, tem pouco colágeno, né? Uma pele já desgastada. Então, a gente vai tentar desenvolver um produto nanotecnológico que melhore a qualidade da pele do indivíduo para que depois ele venha fazer uma harmonização facial. Seria um pré-tratamento, né, antes dessa harmonização facial. Então, quando eu digo que o limite é o céu, isso porque eu estou falando da área da saúde, né, mas a nanotecnologia ela tem muitas outras aplicações. Então, assim, a gente tem, né, essas possibilidades. Então, isso seriam as oportunidades. Vamos para os desafios. Então, sendo bastante sincera, a questão do desafio, um dos primeiros é a questão do custo, né? Então, sempre qualquer pessoa, seja leigo ou da área, nanotecnologia é muito caro. De fato, não é tão barato. Então, a gente precisa de editais que tenham um fomento grande, que tenham um valor, né, de financiamento alto. Não pode ser um edital com um valor baixo que a gente não vai conseguir desenvolver. Então, assim, falando da pesquisa, seriam os editais referentes a valores, né? Porque, de fato, é uma tecnologia não muito barata, mas por todas as vantagens que eu já trouxe aqui, de você ter um paciente que não abandona a terapia, de você ter um desfecho positivo, de você impedir a resistência, tudo isso supera os custos, tá? E como eu disse para vocês, no SUS a gente tem, então a gente sabe que é uma coisa que é possível, né? No SUS, Brasil, SUS, a gente usa um produto nanotecnológico, então é possível. Então esse seria um dos principais desafios. Outro desafio para quem trabalha mais com a parte em vivo, já de aplicação mesmo daquele produto, seria a ausência que a gente tem de protocolos nacionais e internacionais que regulamentem a segurança de uso desses produtos. Então, a gente vem seguindo protocolos, né, de outros países ou fazendo adaptações, porque no momento eu faço ainda pesquisa, né, eu não estou usando um produto para uma empresa, né, ainda não está nesse sentido, mas muito em breve a gente vai ter esses produtos e realmente a gente vai precisar desses protocolos bem estabelecidos. Então, acho que, né, no meu ponto de vista, né, enquanto pesquisadora do que eu faço, né, do que eu trabalho, esses seriam os principais desafios. A senhora falou aí dispositivos para harmonização facial. Eu tô louco quando surgir para crescimento de cabelo, tá? Eu espero que surja rapidamente, já que o céu é o limite, né? A cabeça é o limite. Tá? Professora, brincadeiras à parte, você falou do ILICA, né? Que é um espaço na UFPE, eu vou usar esse termo,
de enorme respeito, de enorme respaldo, de grande representatividade e de atuação, tá? Qual tem sido o papel do ILICA? O que é o ILICA, na verdade, né, primeiramente, né? Qual tem sido o papel dele como agente científico relevante na promoção e no desenvolvimento de novas tecnologias terapêuticas aí na UFPE para o Brasil? E para o mundo, tá? Já olha aí, olha aí. Olha não aí. Só para o Brasil, não só o UFPE, não só o Brasil, mas mundo. Então, o ILICA é o Instituto Keizo-Asami, é o antigo Laboratório de Imunopatologia Keizo-Asami. Então, há pouco tempo, nós nos transformamos em um instituto, né? Então, isso traz uma visibilidade maior, uma responsabilidade, consequentemente, maior também. Então, esse espaço, esse instituto, né, ele existe dentro da Universidade Federal de Pernambuco. Nós temos mais de 15 laboratórios dentro desse instituto. Nós temos o laboratório que eu sou chefe, né, desde 2017, que é o Laboratório de Microbiologia Clínica. Nós temos bioquímica, virologia, patologia, biotério, biotecnologia, biologia molecular, e eu também microscopia, passaria o dia aqui citando os laboratórios. Então, a gente tem, né, mais de 15 laboratórios, como eu disse, dentro desse instituto, que trabalham em conjunto sempre para responder um problema, né? A gente tem um problema, uma doença, uma infecção, o que for, no meu caso é esse, e a gente vem trabalhando no sentido de tentar resolver, né, essas lacunas, esses problemas dessas doenças. Como você mesmo disse, o Instituto, ele tem muitos profissionais, certo? São profissionais que têm reconhecimento nacional e internacional, por isso que eu disse que é internacional também. Eu, por exemplo, você citou no começo, eu estou num ranking internacional de pesquisadoras, né? E assim como a grande maioria dos pesquisadores do Instituto, a gente tem muito mais do que 100 publicações por ano, né? O Instituto todo, ele tem muito mais do que 100 publicações por ano em revistas internacionais, né? Então, são publicações de impacto, digamos assim. Nós temos parcerias com nós, eu digo o LICA inteiro, tá? Então, a gente tem parceria com empresas, então, a gente faz testes para empresas de terapia, de diagnóstico, desenvolvimento de vacinas, então, a gente tem vacinas sendo desenvolvidas no Instituto, kits diagnóstico, então, recentemente, o Ministério da Saúde, ele colocou uma verba importante para diagnóstico de HPV, então estão sendo desenvolvidos kits diagnósticos de HPV. A gente trabalha com a pele da tilápia, que também é um tema que especificamente, eu tenho uma parceria com o Dr. Marcelo Borges, onde ele já provou que é importante para a cicatrização e a gente está provando que é importante para o não desenvolvimento de infecções. Então, além da parte de cicatrizar, também é importante porque não infecciona. Então, a gente vem fazendo estudos nessa linha também, dentre diversas outras parcerias que a gente tem, com o Mycobacterium tuberculose mesmo, com a Fiocruz, né, que é outro centro, um instituto importante. Então, a gente faz testes também para o Mycobacterium tuberculose. Então, assim, o ILICA, ele não fica parado, né? O ILICA, na verdade, ele foi criado no ano que eu nasci, em 86. Então, ele vai fazer também 38 anos, assim como eu, né? Então, em 38 anos, a gente vem trabalhando bastante, são pesquisadores compromissados, são pesquisadores de várias linhas, são pesquisadores até de matemática, estatística, não só a área da saúde, a gente tem uma gama também outra, da área da educação, eu também faço parte da área da educação, então, da área da educação também, que vem desempenhando o seu papel, trazendo resposta à sociedade científica, à sociedade civil, né? Então, a gente vem cumprindo nosso papel de pesquisador, de professor também, de forma louvável, né? Eu tenho muito orgulho de fazer parte do LICA. Eu comecei no LICA em 2006 como aluna de graduação e hoje tenho, né, esse prazer, desde 2017, ser chefe de um dos setores, né? Fiz meu mestrado, meu doutorado e hoje sou chefe de um dos setores e fico muito feliz de poder estar representando também, ser uma das representantes do ILICA. Professora, quanto mais eu faço esse programa aqui, mais me dá vontade de fazê-lo. Primeiro porque eu converso com pessoas como a senhora. Primeiro que eu aprendo muito, tá? Isso aí é básico. Segundo porque a gente entrega para a sociedade, eu fico até emocionado, porque a gente entrega para a sociedade algo de muito valor. Eu acabei de vir em uma conferência estadual de ciência e tecnologia aqui no estado de Santa Catarina, e que muitas vezes a gente coloca a ciência não no seu papel de destaque. E a senhora prova agora na sua fala que a ciência ela merece estar muito mais, né, do que ela está no seu papel de
promotora de benesses, de soluções para a sociedade. Então, assim, eu fico muito feliz. Lhe dou 3 parabéns. O primeiro, pelo seu aniversário, certo? O segundo, pelo ILICA. E o terceiro, por sua fala potente aqui no nosso podcast, porque não é todo dia que a gente conversa com a melhor microbiologista da UFPE. Que moral eu tô, né? E chegamos ao fim deste Papo no Auge. Eu conversei, mais uma vez, eu repito, com a melhor pesquisadora de microbiologia da UFPE em 2024, professora Isabela Macário. Muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Uma grande honra. Quem quiser trocar ideias com a senhora professora, onde lhe encontrar? E mais uma vez, gratidão, viu? Antes de falar, né, onde o pessoal pode me encontrar, eu também queria agradecer, né? Então, assim, primeiramente agradecer a você, Saulo, por esse convite. Estou muito feliz, né? Eu amo conversar, eu amo falar, então me chamou, eu vou, né? Estou muito feliz, foi muito legal essa conversa, né? E como você disse, é importante para todo mundo, para a comunidade científica, para a comunidade, é extremamente importante. O conhecimento, né? O conhecimento, ele é extremamente importante. Mas eu preciso agradecer primeiro a professora Nereide Estela Santos Magalhães, que é a primeira nordestina que trabalhou com nanotecnologia. Eu sou cria dela, né? Fiz minha graduação, mestrado, doutorado com ela. Então, assim, gratidão por todo o ensinamento, todo o apoio que ela me deu, né? Ao longo até hoje, na verdade, a gente continua trabalhando junto. A professora Amélia, que ela nem sabe, na verdade, mas é uma microbiologista da UFPE e que no meu doutorado eu trabalhava com câncer e nanotecnologia, mas amava microbiologia, me fucei lá no laboratório dela e fui aprendendo de pouquinho, né? E eu sou muito grata a ela por ela ter me dado essa oportunidade na microbiologia, que eu sou apaixonada e hoje a minha vida é a microbiologia. Depois ao professor Zé Luiz, pela oportunidade que ele me deu de entrar no LICA e de estar chefiando, né? Estar como chefe desde 2017 do Laboratório de Microbiologia Clínica. E, por fim, não menos importante, é o meu grupo de pesquisa, o Micronat, que sem os meus alunos eu não teria nenhuma fala para dar aqui, tá? Então, tudo que a gente descobre, tudo que a gente desenvolve, as ideias, tudo é um trabalho em conjunto que eu tenho com esses mais de 20 alunos que eu oriento. É muito trabalho, mas, assim, é muito gratificante. Eu amo o que eu faço, eu amo meus alunos, eu amo minhas pesquisas, eu amo dar aula, então eu sou muito realizada. E para me encontrar, eu tenho vários perfis no Instagram, mas os que têm mais relação com a área científica é o meu, né, que é Macário Isabela, e temos também o do meu grupo de pesquisa, que é o Micronat UFPE. Então, vocês podem me encontrar nas redes sociais. Fico aí à disposição. Muito legal. E vale mais uma ressalva aqui, você citou nomes de mulheres tão potentes quanto a gente, quando discute equidade de gênero, né, no momento que a gente discute equidade de gênero na ciência, na pesquisa, como é bom saber que mulheres estão comandando laboratórios dentro da academia. Parabéns, professora. Muito obrigado por sua fala, fico muito feliz e que mais mulheres como a senhora alcem, né, os seus devidos lugares. Parabéns, parabéns, parabéns. Viu? Obrigada também. Valeu demais. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nas plataformas de áudio e de vídeo. No Spotify, avalie o nosso programa conferindo as 5 estrelinhas. No YouTube, deixe o seu like. Em ambas, deixe o seu comentário. Assim você faz com que o nosso conteúdo atinja mais gente. Nas mídias sociais, nos siga no Instagram, @Papo no Auge. No LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa com a sua rede de amigos. Assim você alarga a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Quer ser um parceiro do Papo no Auge? Então se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo ou via PicPay. Com planos mensais de 5, 10, 30, 50 e 100 reais, você se torna um membro do nosso podcast, concorre a muitos prêmios e nos ajuda a conversar com muitos professores mundo afora. Um grande abraço para todo mundo e bora pro auge.